Olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de onde nem que hora você está me assistindo, mas essa é a nossa live número 7 da nossa série aqui, do que eu chamo do nosso papo de terapia. Então, hoje nós vamos falar sobre algo que muitas mulheres vivem, sentem, mas não conseguem nomear. E eu já vou colocar aqui nos comentários para quem chegar já saber do que a gente está falando. Já vou deixar aqui marcado, muito bem. Tá aí nos comentários. Deixei fixado. Autossabotagem silenciosa. Uau! Isso existe. É aquele padrão invisível, sabe? Que faz você dizer sim quando você quer dizer não. Então, isso é se autossabotar. Mais uma vez, nosso papo de terapia é o tempo de tomar um cafezinho comigo. O meu já tá aqui, ó. Na verdade, já tá quase acabando. Pega aí seu café, sua água, é o tempo da gente desfrutar um papo e tomar um café, tá? Então, sabe aquele padrão invisível que faz você dizer sim, quando na verdade você queria dizer não? E eu chamo de padrão invisível porque é algo que vai se formando inconscientemente no seu comportamento e quando você vê, você está fazendo isso no automático. Isso é um padrão invisível. É aquilo que faz você se calar quando você precisava se posicionar e você engole e não fala nada, para o clima ficar em paz. E depois ficar se sentindo como? Culpada, sentindo com culpa, com peso nos ombros, com aperto no peito, com a sensação de estar até se traindo, traindo você mesma. Se isso já aconteceu com você, então fica comigo até o final, porque hoje a gente vai falar sobre esse padrão comportamental. E para quem está chegando e ainda não me conhece, eu sou a Carla Gontijo, sou terapeuta, psicanalista, trabalho com saúde emocional feminina de mulheres cristãs. Eu sou apaixonada por ajudar mulheres a se libertarem da culpa, do excesso de responsabilidade e da autonegação que existe em muitas mulheres no meio cristão. Para que elas possam viver com mais verdade, leveza e alinhamento com quem Deus as criou para ser. Então, eu amo ajudar mulheres a alcançar a verdadeira essência delas, de quem Deus as criou para ser. E o tema da nossa live hoje, então, é esse: autossabotagem silenciosa. O padrão invisível que te impede de dizer não sem culpa. E aí, para começar, quem aqui já assistiu às outras lives, como eu disse, essa é a número 7 da nossa série, eu trago aqui a refletir em algumas perguntas. Normalmente eu trago aqui 2, 3 ou 4 perguntas simples. E hoje eu quero trazer 3 perguntas simples, mas muito profundas, que vão ajudar você a identificar esse padrão, né? E querer sair desse lugar, né? Então vamos lá. Pergunta número 1. Nosso tema é autossabotagem silenciosa. Então, eu já trago aqui para você que não sabe o que é autossabotagem silenciosa? Autossabotagem silenciosa não é quando você se destrói de forma óbvia, né? É muito sutil, é delicado. Ela é disfarçada de bondade. A autossabotagem silenciosa, ela é disfarçada de bondade, de fé, de maturidade, de espiritualidade, como eu digo, né? No meio cristão, as pessoas têm o hábito de espiritualizar a dor emocional para suportar um pouco mais. Então, na verdade, é um pouco disso, e é importante lembrar que Jesus nunca viveu para agradar a todos. Nós não somos discípulos de Jesus? Cristão é seguidor de Jesus. Então, essa é a minha linguagem aqui, essa é a minha abordagem também terapêutica. Eu levo em conta, né, a fé, a nossa crença, o nosso manual de conduta, que é a Bíblia. E Jesus não viveu para agradar a todos. Então, por que nós temos que viver assim? Né? Em Gálatas, inclusive, está escrito: se eu ainda estivesse tentando agradar pessoas, não seria servo de Cristo. Isso muda muita coisa para nós. Então a gente não tem que viver para agradar todos que estão ao nosso redor, né? Então, autossabotagem silenciosa é quando você se anula achando que está agradando o outro.
É quando você engole o desconforto e chama isso de amor. É quando você engole o sapo, como diz popularmente, né? E acha que isso é prova de amor. É quando você se sobrecarrega e chama isso de propósito. Eu estou sobrecarregada, fazendo demais, fazendo além do meu papel de mulher nessa história, nessa relação, mas tem a ver com o meu propósito. E aí você se apega, é seu propósito, é seu papel. Mas por dentro, algo vai se perdendo dentro de você. Você vai deixando de ser, de refletir do lado de fora a sua essência. E eu estou dizendo isso aqui porque eu não paro de ver isso na clínica. Eu atendo todos os dias, ou pelo menos toda semana chega mais um caso para mim de uma mulher que vive um caso de autoanulação. E aí eu já quero encaixar aqui a gente já respondeu a pergunta reflexiva e vai pensando sobre isso. O que é essa autossabotagem? Eu já encaixo aqui a pergunta número 2. Como que esses padrões se formam nas mulheres cristãs? Por sermos cristãs, nós não estamos nulas de lidar com as dificuldades, com as dores do mundo, com as coisas que nos são impostas, com a manipulação nos relacionamentos, com os moldes que são impostos para nós. Então, como que esse padrão se forma, né? Porque muitas mulheres cristãs, elas aprendem que ser boa é ser disponível. Estar disponível para servir, estar disponível para caber no molde do outro, isso é que é ser boa. Isso é que é exercer uma bondade, isso é ser uma mulher boazinha. Então esse padrão, ele vem desde muito cedo, ensinado para nós, mulheres. Que ser espiritual não é contrariar. Então, você é mais espiritual quando você se cala, quando você aceita, quando você se aquieta, quando você acomoda e você recebe essa palavra que é imposta para você quietinha. E eu recebo aqui na clínica, eu atendo mulheres com essa dor. Então, que ser amorosa é abrir mão de si mesma. Então, eu vou ser mais amorosa quando eu me calo e quando eu abro mão daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso, para agradar o outro na relação. E isso começa cedo, tá? Isso começa ainda com as meninas, isso começa na adolescência. Olá, 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 minhas pacientes queridas que estão entrando aí. Boa tarde, Deus abençoe. Então, isso começa muito cedo, na família, na igreja, nas relações. E aí isso é transferido para as primeiras relações amorosas na vida da mulher. Sem perceber, você aprende a se moldar para não perder amor. Então você vai se moldando, vai vivendo uma vida para agradar as pessoas ao seu redor, porque senão você acha que você não vai ser amada mais. Então você vai trocando, né? E a gente tem falado isso aqui nas lives, comportamento e performance em troca de amor. Para não decepcionar o outro, então você cede. Para não ser vista como a difícil da casa, a difícil da família, a difícil de se relacionar. Já ouviu falar? Essa pessoa é difícil de lidar, ela é difícil. Então, para você não ser difícil, você cede. Só que com isso, você está anulando a sua essência de quem você é. E deixa eu te falar, mulher, Deus te criou com talentos, habilidades, do jeito que você é, para um propósito. Não foi para o propósito de se anular, de se apagar em prol de outra pessoa. E eu posso falar aqui família, casamento, pais, relações, ministério. E aí eu já trago aqui a nossa terceira pergunta reflexiva, porque terapia é isso, nosso papo de terapia é para você ter a sensação, como é uma conversa, como é um papo terapêutico, né? E a gente faz perguntas. A gente tem que se fazer perguntas, se responder para se encontrar. Onde estão as pontas soltas da minha vida? Quando foi que eu perdi? Quando foi que eu não vi isso? Então a gente tem que parar e se fazer perguntas. E a nossa pergunta número 3 da live de hoje é a seguinte: quais os sinais invisíveis, então, Carla? Quais são os sinais invisíveis que eu não vejo dessa autossabotagem silenciosa? Desse padrão invisível? Porque todo padrão tem sintomas.
Toda ferida tem sintomas, então a gente começa a identificar quais são os sintomas. Quando você vai no médico, o médico pergunta o que você está sentindo. Através dos sintomas, ele vai trazendo abordagens e opções de diagnóstico. Então eu quero trazer uma clareza para você aqui hoje, através dos sinais invisíveis desse ciclo de autossabotagem que você pode estar vivendo. E muitas mulheres não sabem. Então vamos lá. Você sente culpa em dizer não? Quando você fala não, quando você consegue dizer não, né? Você se sente culpada e fala, eu deveria ter ido, eu deveria ter feito o que a pessoa pediu. Fica aquela coisinha te incomodando? Você tem medo de desagradar o outro? Você tem medo de o seu não, você dizer não posso, não estou disponível para você? Você fica preocupada se você está agradando as pessoas que estão ao seu redor? Pensa sobre isso. E aí, paralelamente à sua rotina, a essa culpa que fica ali incomodando no inconsciente, esse medo de desagradar, você sente um cansaço constante? Sabe cansaço? Você está cansada? Todo dia você se sente exausta? Sem ter feito muita força física? Sem ter esforçado muito mentalmente no seu trabalho? Você começa a ficar tão cansada que você já está desconcentrando? Você não tem foco? Você não consegue mais ser produtiva? E você está com um cansaço constante? Ou um sono constante? Isso é uma fuga. O seu corpo está tentando te tirar dessa situação. Seu corpo começa a pedir descanso para te tirar daquilo que está sugando a sua energia. É uma fuga. Porque o corpo fala o que a boca cala. As emoções não podem ser reprimidas. As emoções têm que ser expressadas. Então, esse cansaço que você está sentindo é um sintoma invisível. Sabe aquela sensação de estar sempre em dívida emocional? Parece que você está sempre devendo algo, parece que você sempre entregou menos do que deveria para os seus. Essa sensação de estar sempre em dívida emocional, mais um sintoma. E por último, uma distância silenciosa de si mesma. Uau! A mulher se desconecta. Sabe quando você se desconecta da sua essência? E você não consegue nem lembrar quem você era? E isso faz você se desconectar até de Deus. E aí é um perigo, porque a gente começa a espiritualizar uma dor emocional que tem que ser tratada na alma. E você começa a achar que está orando pouco. Eu não estou conseguindo ler a Bíblia, eu não estou conseguindo me concentrar no meu devocional. E isso é uma distância silenciosa de si mesma e de Deus, porque nós somos um fragmento de quem Deus é. Deus é espírito, e nós somos um espírito que habita num corpo que tem uma alma. E a gente vai se desconectando. Então, na terapia, esse é um trabalho lindo que eu amo fazer, que é reconectar as mulheres à sua verdadeira essência e quem Deus as criou para ser. E isso traz benefícios, porque eu começo a quebrar esse padrão silencioso de autossabotagem. Então, a gente precisa de se cuidar. Exatamente, autocuidado. Estou de olho nos comentários aqui. É isso mesmo. A Mônica falou, eu acho que precisamos de mais tempo para nós mesmas. Exato. Às vezes você fica só se doando, sabe? Se doando, se doando. Mas a gente tem que se amar. E quem ama, cuida. Então, se você se ama, você tem que se cuidar. O autocuidado é muito importante. Eu resgato isso também nas minhas pacientes aqui, pedindo para elas voltar a ter o autocuidado. Seu corpo trava. Já ouviu falar em doença psicossomática? Doença sem causa? É emocional. Se você não fizer algo por você mesma, o seu corpo vai pedir socorro. Ele vai te parar. Seu corpo vai te parar de alguma forma. Ele vai travar. Ele vai travar seus braços, suas pernas, sua coluna. Seu corpo vai te pedir para parar. E você vai ter que olhar para você e você vai ter que se cuidar. Então, às vezes, a gente cuida de todo mundo. Mas quem cuida de quem cuida? Quem cuida de quem cuida? São perguntas reflexivas. E eu falo muito no set terapêutico.
O que é falado em ambiente seguro cura. Então você tem que ter com quem conversar, mulher. Você tem que ter com quem expressar a pressão que você está sentindo. Seja ela emocional, seja ela pressão no trabalho. É muita cobrança. É muitos papéis que a mulher tem que exercer: esposa, mãe, profissional, amiga, voluntária no seu ministério, na igreja. E a gente tem que dar conta de tudo. E quando que você vai parar? Quando que você vai olhar para você? Quando que você vai se olhar no espelho se reconhecendo na sua essência? Se amando. Se ame, se aceite, se respeite. Quando você se ama, se aceita e se respeita, o mundo ao seu redor começa a mudar. A gente chama isso na psicanálise de espelhamento comportamental. Quando eu mudo, tudo ao meu redor muda também. Então, existe benefícios de reconhecer esse padrão. E na psicanálise a gente sempre fala isso: eu dou nome para as coisas, eu reconheço, e aí sim eu vou conseguir estabelecer a mudança de algum padrão que é tóxico, que está me incomodando. Então, deixa eu te contar algo muito importante. Quando você começa a reconhecer esses padrões, a sua relação com você muda. A relação que você tem de você com você mesma. Sua relação com Deus muda e muito, porque você começa a tomar o seu lugar de filha. Você começa a tomar posse do seu lugar de filha. E aí o seu padrão com você muda, seu padrão com Deus muda, e sua relação com os outros também vão mudar. Você para de se punir. Quem é que leva uma vida que parece que a vida é uma autopunição o tempo todo, todos os dias? O que te motiva a levantar da cama todos os dias? Perguntas reflexivas. Se responda aí para você mesma. Para de se punir. Para de se cobrar a perfeição. Para. Começa a viver uma fé mais verdadeira, sabe? Vamos parar de usar máscaras. Deixa eu dar mais um gole no meu café. Vamos parar de usar máscaras sociais. Vamos começar a viver uma fé mais verdadeira, mais segura, mais inteira. Vamos ser mulheres inteiras. Diante de Deus e diante de nós mesmas, diante do espelho. Sabe, se olha no espelho, olha dentro dos olhos. Reconheça a sua alma dentro de você, com as suas emoções inteira. Ei, mulher, volta a viver. Volta a viver. Quando que você esqueceu de você? Eu tô aqui hoje para te fazer esse convite nessa live. Quando você quebra ciclos de autopunição, acontece algo extraordinário. Benefícios começam a acontecer ao seu redor. Exatamente, a Mônica comentou, não existe mulher super mulher. Não existe. Larga essa síndrome de Mulher Maravilha. Você não tem que ser a Mulher Maravilha. Quando você entende isso, que você não é Mulher Maravilha, mas que você é filha, você fortalece a sua identidade em Cristo. Você entende qual é a sua identidade em Cristo? Você tem que ter esse entendimento com toda a sua plenitude, porque isso vai reverberar em quem você é, em todos os papéis que você ocupa. Quando você é esposa, você é filha em Cristo. Quando você é mãe, você é filha em Cristo. Quando você é uma profissional no seu trabalho, você é filha em Cristo. Somos irmãs por herança. Somos filhas de Deus por adoção. Nós temos o irmão primogênito, que é Jesus Cristo. É essa filha que você é. Você não é serva exausta. Tem gente que acha que eu tenho Jesus como Senhor e Salvador, então eu sou serva de Jesus. Sim, me sinto até escrava de Jesus com todo o amor, me rendo aos pés dele, porque servir é leve, servir é prazeroso, quando eu tenho consciência da minha identidade. Quando eu não tenho, o servir se torna um peso, se torna exaustivo. Então, não se veja como uma serva exausta, mas como filha amada. E o próprio Jesus nos ensina, tá? O próprio Jesus disse isso. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Quando a fé vira um peso constante, culpa e exaustão, provavelmente não é caminho que Deus está pedindo para você seguir.
Não é esse caminho. Caminhar com Deus não é uma jornada pesada. Não é uma jornada exaustiva. É leve, é gostoso, é prazeroso. E quando vem um cansaço, eu acabei de ter uma viagem onde eu fui servir para mulheres, no encontro de mulheres nesse fim de semana. E é um cansaço bom, é um cansaço gostoso, é um cansaço de missão cumprida. Servir se torna leve quando você tem consciência da sua identidade em Cristo. E isso pode ser na sua rotina, no seu dia a dia, na sua casa. A casa não precisa ser um caos. Os afazeres da casa não precisam ser um caos. Quando a família se une, quando a família se ama. E se você se ama, se aceita e se respeita, os seus familiares se compadecem de você. E aí você vai ter um filho, um marido que lava uma louça na pia, que ajeita a casa, que te ajuda nos afazeres. Torna leve. Isso é servir. Servir a Deus é servir o próximo com amor, com leveza, com verdade, não com falsidade. E eu preciso te dizer com muito amor, se você continua ignorando a sua autossabotagem, ela vai continuar roubando a sua alegria. Presta atenção. Se você continuar ignorando sua autossabotagem silenciosa, ela vai continuar roubando sua alegria. Ela vai roubar sua espontaneidade. Ela vai roubar sua paz. Quem aí se sente assim? Diagnóstico. Identifiquei sintomas e agora eu tô te dando um diagnóstico. O melhor momento para você buscar ajuda não é quando o seu mundo desmorona, mulher. Não é quando o remédio tem que te parar, não é quando o médico tem que falar para você descansar, fazer repouso. O melhor momento para buscar ajuda não é quando o seu mundo desaba. É quando você começa a perceber que algo precisa mudar. Se a coisa não tá boa, se não tá funcionando bem, se eu não estou plena, se eu não tô tendo uma paz constante dentro de mim, algo precisa mudar. E eu vou te contar que eu vejo isso sempre por aqui. Então, eu tenho exemplos reais. Eu vou te contar que eu vejo isso no consultório, sabe? Pacientes que trazem para mim histórias. Atrás de todo rosto, de todo olhar, eu vejo histórias. Eu vejo uma alma. Quando eu estou no set terapêutico, eu sou uma alma tocando outra alma. É assim que eu vejo. E eu preciso me compadecer da dor da outra para eu conseguir ajudá-la. Então, uma paciente que sempre dizia para mim assim, que mesmo quando ela estava no limite, mesmo quando ela não queria, mesmo quando aquilo adoecia, ela achava que impor limite era egoísmo. Ela me dizia isso. Dentro de mim, Carla, eu entendia, mas eu achava que eu ia ser egoísta se eu colocasse o meu limite naquela situação. Até ela perceber que cada sim que ela dizia, forçado, era um não que ela estava dizendo para ela mesma. E ela estava sustentando aquela identidade. A força. Ela estava se amoldando a outra pessoa do relacionamento. E aos poucos, ela começou com pequenos nãos. A cada semana, a cada sessão terapêutica, ela ia trazendo uma situação e eu ia dando uma clareza para ela. E ela começou a buscar, e ela começou a se colocar nessa posição de direção, e ela começou a falar pequenos nãos em algumas situações. Sem dar muitas explicações longas, sabe? Eu falava com ela, fala não precisa ficar se justificando, não precisa dizer por que não. Só fala não. E às vezes ela mandava, consegui dizer um não. Na próxima sessão eu vou te contar como foi. E eu já ficava com o coração cheio de expectativa para o nosso próximo encontro. Então, sem explicação, sem muita justificativa excessiva, começa a falar pequenos nãos. Algo lindo aconteceu com ela. Ela começou a se respeitar. Quando você coloca limite, você começa a se respeitar e as pessoas ao redor começam a te respeitar também. Uma outra mulher, uma vez, me disse assim, Carla,
Eu sentia culpa, até para recusar coisas simples. Eu falava, se eu tivesse que falar não, eu me sentia muito culpada. Mas hoje eu ainda sinto medo às vezes. Ela confessou isso para mim. Mas eu não me abandono mais. Depois de uns meses fazendo terapia, ela falou, eu sinto medo até hoje, mas eu tomei uma decisão. Eu não vou me abandonar mais. E se o preço disso for eu ter que dizer não para as pessoas ao meu redor, eu vou dizer não. Isso é transformação real. Isso é maravilhoso. Então eu tô te contando esses casos para você ver que isso é possível. E talvez você esteja me ouvindo agora e pensando assim, ah, Carla, mas eu entendo tudo isso, mas eu não tenho coragem. Eu entendi tudo isso que você falou, eu identifiquei padrão, eu tô achando que eu tô inclusa nessa autossabotagem silenciosa. Eu identifiquei esse padrão invisível, mas eu não vou conseguir. A minha situação é diferente, sabe? Minha casa é diferente, eu não vou conseguir mudar. Eu quero te dizer que eu entendo você. Eu te entendo. Mas muitas de nós fomos criadas acreditando que contrariar é errado. Contrariar traz confusão, contrariar traz discórdia, traz desconforto. Eu quero te dizer que falar não não é pecado. Não é errado dizer não. Se posicionar não é falta de amor. Não. Se posicionar é prova de amor com você mesma. Eu repito, se ame, se aceite e se respeite. Mas olha aqui para mim. Você não está sozinha. Conte comigo. Agora você tem uma saída. Você tem um canal de orientação. Se você não pode fazer terapia, tenha uma amiga como um lugar seguro. Toma um cafezinho com ela. Acha uma pessoa de confiança. Eu sei que hoje é difícil, né? E é triste dizer isso. Mulheres cristãs falar que é difícil achar uma mulher de confiança, onde a sua vulnerabilidade não vai virar fofoca, né? A mudança não começa uma revolução se você resolve mudar. Você não está sozinha. A gente não está levantando uma bandeira. E tudo é muito sutil. É íntimo, é particular. Mas você tem que falar. As emoções são curadas através da fala. Tudo começa com consciência, porque quando você fala da sua dor, do seu problema, do seu peso, a sua mente, a primeira pessoa a escutar é você. Então, no set terapêutico, a paciente fala da dor dela. É importante ela falar, é importante ela se ouvir. E isso traz cura, traz consciência. A mudança começa com consciência. Coragem não é ausência de medo. Muito pelo contrário. Todo corajoso sente medo, porque ele age apesar do medo. Então eu tô aqui para dizer, coragem, mulher. Toma decisão, toma o passo hoje. Coragem para se posicionar. E você vai agir apesar do medo. Quando você rompe, decide romper ciclos, por isso que eu falo que é importante identificar o padrão. Porque quando você identifica, você resolve romper esses ciclos. Não é só você que muda. Sua casa vai mudar. Tudo muda. Seus relacionamentos mudam. E até a sua forma de se relacionar com Deus se aprofunda um pouco mais. Acredite no que eu estou dizendo. É real. É real. Então a gente já está caminhando para o final da nossa live. Já deu tempo de tomar o cafezinho de hoje. Vamos para uma abordagem prática que eu sempre gosto de deixar? Todas as lives estão aí. Vai lá no feed, todas eu deixo um exercício para você fazer durante a semana e praticar para você aprender. Então, vamos para a parte prática. Porque ficar do jeito que você tá, vai mudar o quê? É o jeito errado de fazer. Sustentar um padrão é o jeito errado. Tentar agradar todo mundo não funciona. Ignorar o seu próprio limite não funciona. Achar que fé é se anular? Não é verdade. Aceitar tudo que te colocam na mesa, tudo que te impõe, você vai aceitar? Mesmo exausta, cansada, mesmo estando ferida, você reconheceu que você tem uma ferida emocional? Você vai continuar, mesmo invisível? Você vai continuar invisível?
porque isso não é amor, isso é autoabandono. Isso é abandono de você mesma. Não se abandone, mulher. Se resgate. Dá tempo. Se resgate. Tem o jeito certo de fazer. Começa pequeno. Não despreze os pequenos começos. Tudo começa com uma decisão. Toma uma decisão. E começa pequeno. Identifique momentos seguros para você começar a dizer um não aqui, um não ali, um não quero, não posso, hoje não. Compartilhar seus desafios com pessoas confiáveis te ajuda a sustentar nesses momentos. Então, se você, por isso que eu falei, se você não tem uma terapeuta, tenha pelo menos uma amiga confiável, uma pessoa que seja um lugar seguro, porque o Sete Terapeuta é um lugar seguro, sem julgamento, e a gente pode falar da nossa vulnerabilidade. A Mônica está dizendo assim, e tudo bem não estarmos bem o tempo todo, não é mesmo? Claro, claro, a gente não tem que dar conta de tudo. Está tudo bem. Tá tudo bem, a gente só é mulher real. Eu tô aqui nessa live com você sem filtro. Eu tô aqui de cara limpa. Eu tô aqui mostrando que eu sou uma mulher real como você, mas eu já venci a autossabotagem. Eu também já me anulei. Eu já tive essa fase na minha vida. Eu venci isso. E é por isso que hoje eu consigo ajudar outras mulheres a se verem, a se enxergarem. Tá tudo bem. Tem dia que também para mim não tá tudo bem. Mas eu me resgato de mim mesma. Porque o padrão inconsciente de vez em quando vem me visitar. E eu me resgato de mim mesma. Aonde? Lembrando de quem eu sou. Eu que tenho que lembrar de quem eu sou. Não é meu marido, não é as pessoas que estão ao meu redor. E você tem o poder de se resgatar de você mesma. Então começa pequeno, identifica um momento seguro para você dizer não, compartilhe os seus desafios com pessoas confiáveis. Se puder fazer terapia, é um privilégio, vocês não têm noção quanto que isso é libertador, sabe? E lembrar todos os dias de quem você é. Você é filha. Você não deixou de ser filha que necessita de cuidado, de atenção, de carinho, de proteção, de direção. Você é filha, mulher. Você é amada. Você tem um pai que te ama. Você não precisa se destruir para você ser aceita. Você não precisa se anular. Jesus foi muito claro quando ele disse: seja o seu sim, sim. Seja o seu não, não. Limite. E ele ainda fala: o que passar disso é do coisa ruim. Limite também é uma linguagem de verdade. Qual é o seu limite? Você estabelece limites nos seus relacionamentos? Porque verdade nunca desagrada a Deus. Pelo contrário. Seja uma mulher verdadeira. Verdade não desagrada a Deus. Para que ficar usando máscaras sociais? Para que sustentar um sorriso no rosto quando você está toda destruída por dentro? Deus está vendo. Para quê? Então vamos ser mulheres verdadeiras e tentar levar a vida mais leve. Troca o fardo. Troca o fardo com aquele que já levou sobre si todas as dores e todas as iniquidades. Isso é colocar fé em ação. Então a gente tem medo, mas a gente enfrenta o medo. Porque o amor lança fora todo medo. Então quando eu me conecto com o amor de Deus, eu lanço fora todo medo. E eu me torno uma ovelha cuidada, querida, guardada no aprisco do Senhor. Então comece com pequenos passos, pequeno passo assim imediato. Hoje, vamos lá, hoje, terça-feira, começa hoje, dia 3 de fevereiro de 2026. O que você vai fazer? Hoje ainda. Olha, escrita é terapêutico. Escrever é um exercício muito terapêutico, eu sempre recomendo. Então escreve uma situação onde você quer dizer não e tem medo, onde você quer dizer não e não consegue. Escreve, descreve essa sensação no papel. Percebe que aquilo que você sente quando você está escrevendo, tenta sentir, tenta descrever no papel a sensação. Se coloque naquela situação e descreva a sensação. Esse é o exercício. E aí, depois que você escrever, leia o que você escreveu, ora sobre isso. Entrega para o Senhor em forma de oração essa dificuldade que você tem, esse medo que você tem.
de colocar, de se impor, de se posicionar, de colocar limite. E escolhe um pequeno não para você praticar essa semana. Escolhe uma situação. Pequeno, mas verdadeiro, sincero. E você vai ver o efeito, sabe? Então, eu deixo aqui essa reflexão para vocês. Viver na autossabotagem silenciosa vai tornar um fardo. Você vai ficar exausta, o seu corpo vai te parar. Hoje nós aprendemos a reconhecer a autossabotagem silenciosa. Nós entendemos como que ela te aprisiona e como que ela aprisiona até a nossa fé e a nossa identidade, não é verdade? E nós vimos aqui no nosso papo de terapia que é possível romper esses padrões. A gente identifica, a gente falou dos sintomas, dos padrões comportamentais e que com passos simples, com acolhimento, se acolha, com o próprio acolhimento de nós mesmos, com fé, a gente consegue. Então, a Bíblia diz o seguinte, ó, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Dizer não, muitas vezes, é exatamente isso. Guardar o coração que Deus te confiou. Deus confiou um coração em você. Como que você está cuidando dele? Deus confiou suas próprias emoções. Ó, Vânia Rosa, falou, demorei, mas aprendi a dizer não. Parabéns. Tenho certeza que você é uma mulher mais leve, mais livre. E que a sua fé está mais firmada e que seu relacionamento com Deus ficou muito mais verdadeiro e autêntico quando você aprendeu a dizer não. E você se sente menos cansada, porque é um fardo, é um peso. Então, gente, nosso papo de terapia está chegando ao final. Se essa mensagem falou com você, eu vou deixá-la salva. Vai lá, curte, salva. Se você assistiu, compartilha o que você sentiu nesse papo. Marca uma amiga que precisa ouvir isso, que precisa se libertar desse padrão de autossabotagem. E antes de encerrar, eu quero deixar um aviso importante para você que ainda não está no canal de membros. Eu tenho um canal de membros. Tá lá no link da bio. Tá escrito lá, Papo de Terapia. Tem um link lá. Quando você clica, você já entra para o canal de membros. Lá é um outro espaço que a gente tem a oportunidade de conversar, né? E eu vou deixar o resumo dessa live escrita lá, porque tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de ouvir e tem gente que gosta de ler. É a maneira que o cérebro processa as coisas, né? Então eu deixo o resumo lá da nossa live no canal de membros Papo de Terapia. Então o link está na bio do meu Instagram. Se você quer aprofundar nesse assunto, revisitar os pontos principais que nós falamos aqui e caminhar com mais apoio, eu te espero lá no nosso canal de membros. Obrigada por estar aqui. Você merece viver sem culpa, mulher, com verdade, com paz interior, com paz no coração e saber que Deus não te chama para desaparecer. Deus não te chama para se apagar. Deus te chama para ser luz. Deus te chama para brilhar. Deus não te chama para se anular. Ele te chama para viver na verdade. E a verdade inclui limites. Pensa nisso. Nos vemos no nosso próximo Papo de Terapia. Um beijo e até logo.